Pessoal, tudo bem? Aqui na unidade 1 eu vou apresentar algumas das principais fontes de poluentes atmosféricos, tanto de origem natural quanto antrópica. Vou falar ainda de alguns impactos dos poluentes atmosféricos ao meio ambiente, como chuva ácida, smog fotoquímico e aquecimento global. Por fim, abordar uma resolução muito importante do Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA, referente a poluentes atmosféricos, que são os padrões nacionais de qualidade do ar. Embora a poluição atmosférica seja comumente associada ao início da Revolução Industrial na Europa, na verdade esse problema é muito mais antigo. Muito antes do século XVIII, o uso do carvão e lenha, por exemplo, principalmente nas residências, já era reconhecidamente uma fonte potencial de poluentes do ar. Embora tenhamos alguns episódios mais conhecidos de poluição atmosférica, alguns especificamente decorrentes de acidentes em indústrias, o fato é que hoje a poluição atmosférica ainda representa um dos principais problemas ambientais, principalmente nos centros urbanos de maior porte. A poluição do ar é caracterizada pela alteração da composição natural do ar atmosférico, em concentrações que podem afetar as plantas, materiais e causar efeitos adversos à saúde das pessoas expostas a esses poluentes. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a poluição atmosférica é responsável por milhões de mortes em todo o mundo. Mesmo no Brasil, o número de mortes relacionadas a doenças crônicas decorrentes da poluição atmosférica também é bastante significativo. Os poluentes atmosféricos podem ter origem natural, gases e particulados provenientes da vegetação, vulcões, queimadas florestais de origem natural, ou ainda antrópica, quando resultado da atividade humana. No caso das emissões antrópicas, merecem destaque as fontes estacionárias, caso das indústrias, por exemplo, e móveis, como a emissão veicular. Os poluentes atmosféricos a partir dessas fontes podem variar muito, tanto quali quanto quantitativamente, em função da natureza da fonte. Então, óxidos de enxofre, óxido de nitrogênio, material particulado, gases de efeito estufa, monóxido de carbono, metais pesados e vários outros compostos de natureza química orgânica e inorgânica. As emissões relacionadas às atividades industriais podem variar muito em função da atividade da empresa. Fertilizantes, mineração, processamento de petróleo, papel e celulose, agroindústria, fundição, etc. E também do tipo de fonte, pontual, fugitiva ou evaporativa. Embora a literatura traga ainda outras classificações para essas fontes. Uma fonte estacionária pode compreender muitos pontos de emissão de poluentes. Chaminés, principal exemplo de fonte pontual. Emissões fugitivas a partir de equipamentos e dutos, como válvulas, registros, juntas, etc. Evaporação a partir de lagoas de tratamento, tanques abertos e uma série de outras fontes representativas de emissões de gases para a atmosfera. As fontes móveis, por sua vez, podem ser agrupadas em duas categorias distintas. Rodoviárias, como as motocicletas, carros, caminhões, ônibus, e não rodoviárias, aeronaves, equipamentos pesados, barcos, motores de pequeno porte, como cortadores de grama, gasolina, geradores, etc. As emissões atmosféricas a partir de fontes móveis estão atreladas a uma variedade de veículos, motores, ignição por centelha, compressão e combustíveis, gasolina, álcool, diesel, biodiesel e suas misturas. A imagem de apresentação da disciplina ilustra bem uma fonte natural, vulcão, grande fonte de particulados e sulfurados para a atmosfera, uma fonte móvel, da categoria rodoviária, e uma fonte estacionária, destacando aqui 3 fontes pontuais, no caso as chaminés. Mesmo com todas as leis e regulamentações que nós temos hoje referentes ao controle de emissões atmosféricas, a crescente atividade industrial e o aumento da frota veicular são, reconhecidamente, as principais fontes antrópicas de gases e particulados na atmosfera nos centros urbanos. Nos anos 1970 e 80, o número de veículos aumentou muito e os problemas de qualidade do ar associados aos veículos se tornaram mais representativos em termos de contribuição à poluição do ar. Além dos problemas já mencionados relacionados à poluição do ar, alguns impactos, tanto de ordem global quanto local, também devem ser destacados. O caso da deposição ácida, por exemplo, em que óxidos de enxofre e nitrogênio são convertidos em ácido sulfúrico e nítrico, reduzindo o pH da chuva. Alguns dos efeitos bastante conhecidos da deposição ácida são a deterioração de construções, estruturas metálicas e vários outros materiais expostos a essas condições. Além, é claro, da acidificação de recursos hídricos, que pode ocorrer justamente em função do abaixamento do pH do meio. O smog, na verdade, é resultado da fusão de duas palavras: smoke, fumaça, e fog, neblina. O
O smog fotoquímico tem como principais precursores os compostos orgânicos, como os hidrocarbonetos, e os óxidos de enxofre que, sob certas condições de radiação solar, tendem a formar os oxidantes fotoquímicos. O oxidante fotoquímico em maior concentração em ambientes urbanos é o ozônio. Que fique claro que, nesse caso, estamos falando do ozônio troposférico. O ozônio troposférico está previsto nos padrões nacionais de qualidade do ar, justamente por ser um dos principais poluentes nos grandes centros urbanos. Outro impacto que, principalmente nas últimas décadas, tem se noticiado e estudado bastante é o aquecimento global e a depressão da camada de ozônio. As mudanças climáticas estão relacionadas a emissões de gases de efeito estufa, como metano e dióxido de carbono, enquanto que a depressão da camada de ozônio está relacionada à emissão de compostos clorofluorocarbonados, hidrofluorocarbonados, halocarbonados, dentre outros, muitos deles inclusive com aplicação industrial. No Brasil, a Resolução 491 de 2018 do CONAMA determina os limites de concentração para diferentes poluentes atmosféricos. Essa resolução revoga a antiga Resolução número 3, de 1990, do CONAMA, e define padrão de qualidade do ar como uma ferramenta de gestão da qualidade do ar, estipulando valores de concentração desses poluentes e seus tempos de exposição. Esses valores estão de acordo com os padrões sugeridos pela Organização Mundial de Saúde. Em relação à antiga resolução, número 3 de 1990, agora nós temos também limites estipulados para chumbo e MP2,5, ou seja, partículas com diâmetro aerodinâmico equivalente de corte de 2,5 micrômetros. Importante ressaltar, pessoal, que essa tabela, da forma como está aqui, é um resumo da versão completa da norma. Pessoal, por enquanto é isso. Lembrando que essa aula e a apostila da unidade 1, juntamente com as referências complementares, são material de estudo para responder o questionário referente a essa unidade. Obrigado pela atenção e até a unidade 2.